Nicolas Ferreira e Carlos Jordi transformaram a comissão da Câmara em palanque de vaidade. Fizeram provocações baratas, interromperam, gritaram e, quando chegou a vez de ouvir, saíram. Não tiveram a dignidade de escutar Haddad desmontar com fatos os estragos econômicos deixados por Bolsonaro. É fácil bancar de valente quando o microfone está aberto. Difícil é sustentar o discurso diante da verdade. O que fizeram não é política, é encenação de quem confunde mandato com espetáculo. Por isso, mais do que nunca é preciso saber votar. O Brasil precisa de gente séria no Congresso, não de atores de rede social. Mas o Haddad deu uma lapada nos bolsonaristas hoje, veja o vídeo. Assim qualquer um faz superávit. Venderam a Eletrobras, vergonha. Depenaram a Petrobras. Deram calote governador em precatório. Mas os baderneiros conseguiram terminar a reunião. O Fernando Haddad concluiu a sua participação aqui na Comissão de Finanças e Tributação agora. Só que a extrema-direita não quer debater o futuro do Brasil. Não quer debater o presente do Brasil. Todo mundo que falou aqui está procurando um caminho para o país. Está procurando fazer um encontro de contas, botar as cartas na mesa. Esse tipo de postura, esse tipo de molecagem de Nicolas e Jordi, que correram do debate, não vai adiantar. Mas os baderneiros conseguiram terminar a reunião. A reunião está encerrada. Nós podemos voltar à reunião se não houver baderna aqui na reunião. Mas como tem 3 deputados que não querem deixar ninguém falar, eu não posso continuar a reunião. Está encerrada a reunião. O ministro, eu peço desculpa, ministro. Um desrespeito muito grande, a pessoa se dispor a vir ao parlamento, tanto à Câmara como ao Senado, sempre com muita disposição, sempre com todo o interesse em esclarecer. A pessoa faz uma pergunta, vomita uma porção de errados sobre a economia e ele simplesmente sai da sala antes de ouvir a resposta. Então qual é o objetivo de uma comissão como essa, de uma reunião como essa? Não é esclarecer a opinião pública do que está acontecendo? Então toda vez que um deputado, pensando nas suas redes sociais, desrespeita o ministro, como já aconteceu com a Marina, hoje comigo, faz a pergunta, fala o que quer, insinua coisas e simplesmente vai embora, antes do ministro de Estado responder. Nós nunca desrespeitamos, é como se eu fizesse, imagina se eu fizesse o oposto, alguém me fizesse uma pergunta e eu fosse embora sem responder. Olha pessoal, uma vergonha, olha aqui ó, essa turma bolsonarista que não tem argumento para nada, é impressionante o nível de desqualificação. Ficaram aqui, o Nicolas falou e depois foi embora. O Haddad foi muito bem. Eles não têm como comparar qualquer coisa do governo Lula, desemprego embaixo, crescimento econômico com eles. Aí tentaram tumultuar para conseguiram acabar com um baixo nível, com esse pessoal desqualificado. Agora eu entendo, eles estão nervosos, porque depois daquela cena do Bolsonaro depondo, acabou de sair na Mônica Berger, deve ser preso em outubro. Então eles estão nervosinhos. Agora, nós temos que reclamar do baixo nível, desqualificação. Eles não tinham argumento. Então eles falavam, o Haddad contrapunha, e eles, o Nicolas chegou a ficar falando do videozinho dele. Isso aqui é um debate sério. Uma vergonha esse tipo de comportamento. O governo Lula herdou uma dívida acumulada de mais de 140 bilhões de reais com precatórios. Os precatórios são dívidas que precisam ser pagas pelo Estado após determinação judicial e quando não cabe mais recurso. Você viu aí, é fake news esse papo que o Bolsonaro deixou superávit no final de 2022, como falou o Nicolas Ferreira e o Carlos Jordi lá com o Haddad hoje na Câmara dos Deputados. Na verdade, Bolsonaro deixou foi dívida. Eu até peguei essa reportagem da Jovem Pan para você não falar que eu estou mentindo. Bolsonaro deixou 141 bilhões de reais em precatórios para o Lula pagar. Mas não foi só isso não. O governo Bolsonaro também furou o teto de gastos em 795 bilhões de reais nos 4 anos de governo. Mas não acabou não. O governo Bolsonaro também deixou 6,3 bilhões em dívidas do seguro-desemprego para o Lula pagar. E olha isso aqui, o Bolsonaro também não deixou dinheiro para pagar o Auxílio Brasil de 600 reais. Ou seja, se ele tivesse ganho as eleições, o benefício ia reduzir para 400 reais. E o Lula teve que pegar mais dinheiro para cobrir também esse outro rombo aí que o Bolsonaro deixou. Mas não acabou ainda. Bolsonaro também deixou uma dívida de 27
7 bilhões de reais para os estados, já que ele reduziu o ICMS da gasolina para reduzir o preço em ano eleitoral para ganhar votos. Ele perdeu as eleições, mas deixou uma conta para o Lula pagar. Ele pagou em 2023. E para terminar, Bolsonaro deixou a dívida pública em quase 6 trilhões de reais. Ou seja, o Bolsonaro não deixou superávit nenhum e fica vendo aí esses bolsominions e esses políticos bolsonaristas mentindo, falando que ele deixou a economia no azul. Deixou foi nada. Deixou foi um monte de dívida. E ainda bem que quem ganhou as eleições foi o Lula e ele está salvando o nosso país. É isso aí, pessoal. Compartilhe a verdade. Simples assim. O deputado federal Nicolas Ferreira e Carlos Jordi fugiram e gritaram. E Haddad, eu nunca tinha visto o Haddad dessa forma. E olha a aula que ele deu aí, hoje, durante o debate, galera. Os comuns estão sendo, de fato, destruídos por conta de um governo que não tem nenhum tipo de responsabilidade fiscal. Em 2018, o Bolsonaro fugiu de todos os debates. Agora aparecem aí 2 deputados, fazem as perguntas e correm do debate. Acabaram de falar aí, e o Nicolas sumiu. É só para aparecer. Então, já que eles não estão aqui, quem sabe vocês mandem o recado pro Nicolas e pro Jordi. Em 2022, eles estão alegando que teve um superávit primário. O Bolsonaro deu um calote nos governadores. Tomou o ICMS sobre combustíveis dos governadores com a promessa de pagar. Quem pagou foi o governo Lula em março de 2023. 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais que o governo Lula, o presidente Lula, teve que pagar em março de 2023 para indenizar os governadores da barbeiragem do governo Bolsonaro no ano anterior, que para baixar o preço da gasolina artificialmente tomou esses 30 bi dos 27 governadores do país. Quem teve que pagar foi o governo Lula. Onde estava o seu Nicolas e o seu Jordi nesse dia? Bom, Nicolas Ferreira disse que o governo Bolsonaro teve um superfat, acho que de 60 bilhões, nem sei aí. Só que aí o Fernando Haddad foi lá e mostrou os calotes que Bolsonaro deu em 27 governadores em bilhões. Que em 2023, quem teve que pagar as precatórias, todas foram o Lula. Só que aí o Nicolas Ferreira fez lá, né, falou e saiu, né? E aí Haddad continuou falando, perguntando aonde eles estavam na época que Bolsonaro vendeu a Eletrobras, né? Assim, o Haddad falou também, no vídeo que é muito longo, que se fosse para ficar com o supervat, até eles fariam, venderiam tudo. Eles venderam a Eletrobras, né, galera? Isso aí segundo o Haddad. E tiraram o ICMS dos estados, que teve que recompensar foi o presidente Lula. Isso tudo aí nas palavras de Haddad, que estava aí nesse debate. E Nicolas Ferreira não ficou lá para esperar o debate e Carlos Jordi acabaram aí saindo. 300 milhões de views nos vídeos do Nicolas Ferreira. Haddad fez algumas afirmações na tarde de hoje, entre elas a questão dos 300 milhões. E o pessoal só tá falando dos 300 milhões. Se você é mídia contra o governo federal a favor da direita, é melhor ficar falando da visualização de 300 milhões mesmo, né? Que aqui ia pegar mal. E a casa do Nicolas Ferreira caiu, gente. A situação para ele não tá boa. Primo preso e agora é isso. A transfobia não é opinião, é crime. E agora o deputado federal Nicolas Ferreira vai ter que pagar por isso. O Superior Tribunal de Justiça negou o último recurso do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Bom, ele foi condenado, gente, a pagar 30 mil reais à deputada Duda Salabé, por transfobia. Esse caso aconteceu em 2020. Ainda como vereador, Nicolas se recusou a reconhecer Duda como mulher. Em entrevista, ele fez a seguinte afirmação: eu ainda irei chamá-la de ele. Ele é homem. Esse tipo de fala não é só desrespeitosa. É uma tentativa deliberada de desumanizar uma pessoa trans, de negar sua identidade, de reforçar o preconceito que tanta gente sofre diariamente no Brasil. O Nicolas, gente, ele não teve compaixão, ele não teve respeito, ele não teve nada. E agora, não importa quantos seguidores ele tenha, ou quantos likes receba por esse tipo de discurso, a justiça brasileira foi clara. Isso não é liberdade de expressão. Isso é violência. E tem consequência. E o Nicolas, gente, ele até tentou. Ele recorreu 4 vezes. Tentou todos os caminhos possíveis para escapar dessa condenação. Sabe qual foi o resultado? Perdeu em todos. E isso, só para você ter uma ideia, não é uma questão partidária ou ideológica. É uma questão de direitos humanos. Um deputado federal eleito com voto popular não pode usar o seu cargo para espalhar ódio contra uma colega parlamentar, contra qualquer cidadão. E foi isso que o Nicolas fez. Mesmo representando o povo, na verdade todos os povos. Isso inclui população trans. Mas infelizmente o Nicolas prefere alimentar a base mais radical com esse tipo de provocação. E agora vai ter que pagar. E caro. Galera, que lapada. Eu gosto de dizer isso, que lapada. Se preparem, porque essa é uma das maiores porradas da história da política brasileira. O Haddad surrou o Chupetinha de maneira impressionante na Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados. O deputado Nicolas, vulgo Chupetinha, junto com o deputado Carlos Jordi, que é conhecido como Pincher, falaram um monte de impropérios e mentiras sobre a economia brasileira e depois simplesmente abandonaram a sessão. Aliás, esse é um hábito de vários parlamentares bolsonaristas, não só da Câmara, mas também do Senado. Eles falam o que quer para fazer o corte para suas redes sociais e depois simplesmente saem para não ouvir a resposta. Mas o ministro Haddad caprichou na resposta, respondeu ao Chupetinha
e ao Carlos Jordi e mais um deputado que interpelou. Trouxe aqui a resposta para vocês. Vou pedir que deixe o comentário para engajar, deixa a curtida, compartilha esse vídeo e se gosta do conteúdo que eu produzo, quem quiser e puder contribuir com esse trabalho, qualquer apoio que será muito bem-vindo. Agora fica com essa pedrada do Haddad. Em 2018, o Bolsonaro fugiu de todos os debates. Eu era candidato a presidente, estava no segundo turno, ele correu de debater comigo. Sim. Agora aparecem aí 2 deputados, fazem as perguntas e correm do debate. O Pinter e o Chupeta. Acabaram de falar aí, e o Nicolas sumiu. É só para aparecer. Quer dizer, a pessoa fala, olha, agora eu tenho maturidade. Só que eu não sou mais aquele personagem. Agora eu sou um deputado para valer. Esse tipo de atitude não é bom. Eu venho aqui com espírito público, venho com dado oficial, venho com PECs e leis complementares que vocês aprovaram. Sim. Para debater. Porque é um pouco de molecagem, sabe? Um pouco não é muita molecagem. Isso não é bom para a democracia. Sim. Então, já que eles não estão aqui, quem sabe vocês mandem o recado para o Nicolas e para o Jordi aprender um pouco das contas públicas brasileiras. Vamos começar a falar sério aqui, né? Em 2022, eles estão alegando que teve um superávit primário. Por favor, doutor, ouça. Em 2022, o Jordi e o Nicolas falaram que teve superávit primário. Sim. A que custo? Vamos lá. O Bolsonaro deu um calote nos governadores. Sim. Tomou o ICMS sobre combustíveis dos governadores com a promessa de pagar. Quem pagou foi o governo Lula em março de 2023. Sim. 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais que o governo Lula, o presidente Lula, teve que pagar em março de 2023 para indenizar os governadores da barbeiragem do governo Bolsonaro no ano anterior, que para baixar o preço da gasolina artificialmente tomou esses 30 bi dos 27 governadores do país. Então, quem teve que pagar foi o governo Lula. Sim. Onde estava o seu Nicolas e o seu Jordi? O superávit primário de 22 também se deveu ao calote de precatórios. Sim. Que somado com o calote de 24, porque não estava no orçamento de 24, e nem no de 23, Sim. e nem no de 22, foram 92 bilhões a mais. Onde estava o deputado Jordi e o deputado Nicolas? Onde? Quando o presidente Lula, em 2023, teve que pagar o calote de precatórios do Bolsonaro. O superávit de 22 também teve outras 2 razões. A barbeiragem da venda da Eletrobras, vendeu na Bacia das Almas, uma das empresas mais importantes do Brasil. Sim. E depenaram a Petrobras com a distribuição de dividendo que superou 200 bilhões de reais num único ano de distribuição de dividendo. Queridos amigos e amigas, assim qualquer um faz superávit primário. Dando calote, vendendo patrimônio público, tomando dinheiro de governador. Pois é. Esse é o padrão de qualidade econômica do governo Bolsonaro. Deve ser uma grande brincadeira o que o Nicolas e o Jordi falaram. Uma grande brincadeira. Isso não é sério. Isso não é correto. Querer fazer Bolsonaro passar como estadista, nós vamos ter vergonha há muito tempo do quadro dele estar na galeria dos presidentes da República. É um absurdo o que esse homem fez em 2022 para ganhar a eleição e perdeu. Ele deveria ter compromisso com a verdade. Ele deveria ter um mínimo de respeito. Tem um ministro de Estado aqui respondendo elegantemente todas as perguntas. Isso não é... O desrespeito é dele. Partiu dele. Faz micagem aqui e vai embora. E não quer ouvir a verdade. O que eu falei daqui que é mentira, deputado? Desrespeito é mentir. Desrespeito é sair sem ouvir a verdade. Vou repetir para o senhor, já que o senhor está falando em nome dele. Venderam a Eletrobras uma vergonha. Depenaram a Petrobras. Deram um calote governador imprecatório. Assim qualquer um faz superávit. Entendeu? Entendeu agora? O que é que desenha? Só faltou o Haddad falar desse jeito. Mas deveria ter falado, porque bolsonaristas só entendem se for no grito. Depois disso, os 2 imprestáveis retornaram para a sessão, causaram um maior tumulto e a sessão teve que ser encerrada. Porque bolsonarista é isso. Não conseguem debater argumento. É só baixaria. Deixa nos comentários a sua opinião. E se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Tamo junto. Gente, você vira o circo lá na comissão, onde o Haddad se encontrava? Sim, o Nicolas, né? O que a direita faz? A direita marca presença. Ela faz o seu show para produzir um vídeo, né, para suas redes sociais e depois fogem. Eles lançam o veneno e não esperam o outro lado responder. É assim que a direita trabalha. É assim que o Nicolas Ferreira trabalha. Foi isso que ele fez lá. Ele lançou o seu veneno e fugiu do debate. Moleque. Fiquei sabendo, gente, que ele odeia quando ele é chamado de moleque. Mas ele é um verdadeiro moleque, né, que não consegue arcar, que não consegue enfrentar, né, uma pessoa nos argumentos. Porque coisa que ele não tem. Ele é apenas um moleque. Quantas vezes eu vou ter que repetir que Nicolas Ferreira é um moleque? Eu não preciso ter mais nem argumento com o Nicolas Ferreira. É só chamar ele de moleque. Não consegue enfrentar, não consegue ter um debate, só vai lá pra comissão, só marca presença pra poder fazer os seus vídeos para suas redes sociais. Esse é o trabalho de Nicolas Ferreira. Ele só trabalha nas redes sociais. Esse moleque. Outra, não vou colocar o vídeo do Nicolas aqui, porque é tudo que ele mais quer. Que divulguem todo o show que ele deu, só que, né, não quer que divulguem a hora que ele correu, porque é isso que ele faz. Ele lança e depois corre.
além de ser um moleque, é um cagão também. É isso. Pessoal, hoje, Vitória do Trabalhador, aprovamos no plenário da Câmara uma emenda que garante ao trabalhador o direito de cancelar digitalmente a contribuição do sindical, tá? Agora vai ser preciso mais enfrentar fila, papelada, sindicato, burocrático, não. Com um simples e-mail aplicativo, o trabalhador pode cancelar o desconto sem sindicato. Eu tenho uma notícia, se você acredita que esse pedaço de bosta seca tá do lado do trabalhador, você não entendeu absolutamente porra nenhuma. E outra parada, daqui a pouco eu falo sobre sindicato, mas presta atenção nisso aqui. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo pressiona a Haddad a acabar com isenção de compras de até $50. O que é a Fiesp, porra? É uma federação que funciona como o quê? Um instrumento de pressão da burguesia industrial de São Paulo. E eles fazem o quê? Lobby. Pra atuar como? Em conjunto. Tira o nome federação e bota sindicato. A ideia é a mesma, porra. Os representantes das montadoras. Eles fazem o quê? Estão pressionando o governo pra aumentar em 2 vezes a alíquota de importações de carros elétricos. E essa porra é o quê? Uma articulação de frações da burguesia pressionando o Estado pra que ele faça aquilo que é de interesse deles. E a Febraban foi fazer o quê? A Federação dos Bancos. Ela apresentou, na sexta-feira 13, um apelo para o governo rever a proposta de elevação de tributos que recaem sobre o lucro de empresas e acionistas. O que esse deputado menudo da burguesia tá aplaudindo, tá comemorando, é que você vá sozinho negociar com o teu patrão. E aí é simples, né? Ou você aceita o que o patrão quer, ou tu morre de fome e mora na rua. Uma simetria de poder bizarra. Veja, mas o meu sindicato é assim, o meu sindicato assado eu entendo perfeitamente, concordo com vários sindicatos cheios de pelego. Se organiza, porra, e toma o seu sindicato para que ele minimamente, represente de fato a sua categoria. E veja, o sindicato é só uma luta imediata. Porra! Para de ficar acreditando nesses caras menudo da porra da burguesia, New Kids on the Block, de bilionário. Vai te... Galera, olha quem tá de volta. Chupetinha. Com a maior cara de pau do mundo. Até agora, não fez o videozinho do priminho que foi preso, Chupetinha. Quando é que tu vai fazer um videozinho de fundo escuro? Olha a novidade que ele traz. Não, falando, né, que agora, ele falando em trabalhador. Porque o Chupetinha foi contra a isenção de zerar a cesta básica. Ele é contra o fim da escala 6x1. Ele é contra a igualdade salarial entre homens e mulheres. Ele é a favor de privatizar as praias. E agora é a favor do trabalhador. Chupetinha só engana. O fanático religioso, otário. Que a gente não engana, não. Ele está dizendo que agora o trabalhador pode cancelar. Inclusive tem um monte de babaca que ainda dá ouvidos para esse cara, acredita nesse cara, né? A gente sabe que são os fanáticos religiosos que seguem esse cara. E aí eles ficam felizes, porque o Chupetinha, olha a novidade do cara. Ele falou que agora pode cancelar quem paga o sindicato. Só tem um detalhe, Chupetinha, tu não explicou aí, né, para os retardados mentais, porque quando você deixa de pagar o sindicato, não tem ninguém que represente você à frente dos empresários. E é aí que tu é enganado, na hora que tu for demitido. Porque quando eu fui aeroviário, eu precisei do sindicato para me salvar. Porque senão, o dono da empresa ia me enrolar. Ia me enganar em mais de R$10 mil na época, né? Mas aí, se não fosse sindicato, né? Porque o sindicato tem o sindicato dos aeroviários, tá? Que defendem o trabalhador, defende o aeroviário. Então, essa tua ideia aí é para ferrar com o trabalhador. Tá? E para tirar os direitos dos trabalhadores. Porque eles não vão fazer frente. Como é que o trabalhador vai se defender, cara? Agora, vai ter que pagar advogado. Deixa eu rodar o vídeo aqui desse cara de pau. Hoje, Vitória do Trabalhador, aprovamos no plenário da Câmara uma emenda que garante ao trabalhador o direito de cancelar digitalmente a contribuição do sindical, tá? Agora vai ser preciso mais enfrentar fila, papelada, sindicato, burocrático, não. Com um simples e-mail aplicativo, o trabalhador pode cancelar o desconto sem sair de casa. Adivinha quem votou contra? PT. É isso mesmo. Para eles o importante é ficar, enfim, alimentando esse sindicato e o serviço do partido. Então, vitória, a gente sabe que, enfim, é difícil a gente ter alguma vitória, mas quando tem a gente precisa, enfim, parabenizar toda a oposição, todos os deputados que votaram aí a favor, porque de fato quem ganha é você, trabalhador. Cara, esse tipo de parlamentar que pra mim não passa de um moleque, ele só faz atrapalhar o país. Vocês lembram do DPVAT? Eles retiraram aquele seguro do DPVAT, né, que você pagava ali do carro. Agora, quando você acidentar alguma pessoa na rua, né, porque antes, se você acidentasse a pessoa que foi acidentada, ela recebia esse DPVAT. Foi acidentada. E agora não recebe mais. Porque eles falaram que era imposto. Não era imposto, pô, era taxa. E agora ele vem com esse papinho, né, cara de pau, que tá ajudando os trabalhadores. Essa gente nunca ajudou trabalhador nenhum, cara. Eles só pensam neles. Inclusive ele vai ferrar os trabalhadores que começarem a retirar essa taxa por ano. É uma vez por ano. O trabalhador não precisa pagar advogado, porque ele tem um sindicato que já tem advogado para defender numa lei trabalhista, né? Uma eventual demissão. É para isso que funcionam os sindicatos. É uma vez por ano. Aí vem o Chupetinha falando que é por você, trabalhador. Vai nessa! Vai nessa que tu vai entrar pelo cano. Porque esse daí nunca defendeu trabalhador nenhum na vida dele. Nem ele, nem os parlamentares da esquerda. Eles são tudo contra os trabalhadores, pô. Eles são contra as assistências sociais, são contra o BBC, são contra a Bolsa Família. Eles são contra os subsídios que vão pra saúde, pra educação. Não entra nessa não, cara. Esse cara é mentiroso. Tamo junto aí. Ó, eu espero que ele faça, né, o videozinho do fundo escuro, falando do priminho dele. Tamo junto. Exatamente isso que a extrema-direita ataca quando desrespeita Fernando Haddad e o governo do presidente Lula. Eles querem que a conta fique para o andar de baixo.
fique para o zelador do prédio, mas a cobertura eles querem realmente isentar de pagar até o condomínio. Isso não pode ser aceito. E é para isso que a gente está aqui, para enfrentar a lógica das grandes fortunas continuarem cada vez maiores como dinheiro especulativo, enfrentar as altas taxas de juros, porque 1 ponto percentual apenas em termos de taxa de juros pode reduzir enormemente o gasto do governo com a dívida pública. E todo esse dinheiro que o governo consiga economizar com os ricos ou com juros pode ser revertido e será revertido para o bem do povo brasileiro. Essa é a minha linha de pensamento, é o que eu acredito e é por isso que eu estou aqui trabalhando por justiça tributária e social.